errado também. As outras lá. Perguntou esse dia na prova lá, são veículos que usam extintor de incêndio, exceto. Fazem uso do extintor de incêndio, exceto. Então tem 4 alternativas. O exceto, que é uma, tá errado, certo? Então lá constou na prova: carreta, caminhão, ônibus e motocicleta. É só vocês pensar, motocicleta só se a pessoa colocar na mochila e levar. Né? Motocicleta não tem uso obrigatório de extintor de incêndio. Isso aí tá me deixando meio confuso, né? Sim, mas isso é treino, é exercício. Outra coisa, num carro tem que ter retrovisores? Tem. Para-brisa? Tem. Cinto de segurança? Tem. Chave de roda? Tem. E chave de fenda? Não. Você tem que saber também o que tem. Por isso que nesse pedaço aqui, ó, vocês têm que olhar tudo que tem no veículo, que é de uso obrigatório. Porque se apareceu qualquer outra coisa além disso aqui, não é. Tá? Então é por isso que a gente também tem que dar uma lidinha no livro, porque tem coisa que tá só no livro. Essa que a gente fala aí, que é o reboque, semi-reboque, qual que é o equipamento obrigatório para ele, cai em muitas provas. São os protetores das rodas traseiras, que é o para-barro, tá? Mas pode cair qualquer tipo de veículo, certo? Transportar criança menor de 10 anos na garupa da motocicleta, infração de que natureza? Gravíssima. E no banco dianteiro do veículo? Gravíssima. Gravíssima. Mas se perguntar ao contrário, quando que eu posso transportar menor de 10 anos no banco dianteiro? Quando é caminhonete. Então, se você tem uma caminhonete, no teu caso, você tem, você vai sair e vai deixar teu filho para trás? Não, você vai ter que levar aonde? No banco da frente, que é o único banco que tem. Certo? Maior de 10 anos, né? Essa carregada meio estendido, né? Carrega a pé, Não, dele é estendido. Verdade. Mas em caso de caminhonete, então pergunta, presta atenção no como que foi perguntando. Tá? Caminhonete também não entendo, né? Entendo. Caminhonete? Final A, caminhonete T. Caminhonete T, Toyota, F1000, F4000, F250, são para carga, vai carregar as coisas. Não pode levar isso, não deve ter. Pois é, se você tiver uma F250, você pode conduzir esse veículo à categoria B de bola? Uma F250? Não, porque o motor dela é de carga, você tem que ter no mínimo qual? C. Agora, se você tem uma Hilux, uma Frontier, uma Toro, são caminhonetas, porque tem carga e passageiro no mesmo compartimento. Você tem que guardar, memorizar o exemplo. Carga, caminhonete, Toyota. Caminhoneta, Hilux. Lembra da Hilux? Quando você for comprar a sua, você vai comprar uma caminhoneta. Amém? Tá vendo? Tá querendo só uma moto? Larga uma de moto, compra uma Hilux. Mas são pequenos, degrau. Devagar, né? Devagar. Então aí transportar então menor de 10 anos, tanto no banco dianteiro como traseiro, tem que ser usado. No dianteiro é infração de natureza gravíssima. No banco traseiro a gente tem que colocar as crianças no dispositivo de retenção conforme a idade, certo? Então as crianças que vão de 0 a 1 ano, elas são transportadas aonde? No bebê conforto. Criança de 1 a 4, cadeirinha. De 4 a 7 anos e meio, assento de elevação. Com peso de até 36 quilos e tamanho de 1,45 m. Só as crianças que já têm mais de 7 anos e meio até 10, que já atingiram 1,45 m, vão no banco de trás com o próprio. Agora, se perguntar ao contrário, quanto que eu posso transportar menor de 10 anos no banco dianteiro, é caso de caminhonete. Certo? Para conduzir um veículo escolar, qual a idade mínima? Quais categorias? Lembra que ele é um veículo para transportar pessoas, passageiros, no mínimo D. D e E, é as duas últimas. Qual que é a idade mínima? 21. Quais categorias? D e E. Qual curso? Direção defensiva para escolares. Qual é o equipamento obrigatório para esse veículo?
Tacógrafo, é o tacógrafo. O tacógrafo é um registrador de velocidade e paradas, tem que ter. Se perguntar equipamentos, aí tem que ser o tacógrafo, tem que ter cinto de segurança para todos, tem que fazer inspeção semestral, aí são vários requisitos. Mas geralmente pergunta qual é o equipamento obrigatório para ele, vai ser o tacógrafo. Qual é a velocidade máxima de um veículo escolar? 80. Qual é o tamanho da faixa? No mínimo 40. Então, faixa aparece em 2 veículos. No veículo de aprendizagem, no mínimo 20. Escolar, no mínimo 40. Escrito o quê? Escolar. O deficiente físico pode habilitar? Pode. Ele passa por uma prova comum ou especializada? Ele passa por um médico ou por uma junta médica? Nessa junta médica tem que ter 3 pessoas. É um médico perito, um examinador perito e um membro do CETRAN. O veículo tem que ser como? Especializado, adaptado para a necessidade dele. O condutor estrangeiro pode dirigir aqui no Brasil por quanto tempo? Caso ele for permanecer aqui, o que ele tem que fazer? Traduzir a habilitação dele para o nosso português, desde que as leis sejam compatíveis, ou ele vai passar por um processo de habilitação como qualquer um de nós. Para eu dirigir um trator lá no meu sítiozinho, precisa de habilitação? Para dirigir um trator em vias públicas, precisa? No mínimo, B. Agora, para trabalhar com o trator, para operá-los, aí vai ter que ser a categoria C, D e E. E também tem que ter o curso conforme a máquina de obra que for operar. Se você vai operar um patrol, você tem que ter o curso da patrol, certo? Para dirigir, conduzir veículos com carga perigosa, qual a idade mínima? 21. Quais categorias? Está no plural, quais? C, D, D, D. Essa daí pega, por quê? É B, C, D ou E, só não pode com a categoria A. Quando fala carga perigosa, você pensa na carreta imensa. Mas você pode carregar uma carga perigosa num carrinho. É mesmo, faz sentido agora. Tá? Então é B, C, D ou E, só não pode com a A. E tem que ter um curso. Qual é o curso? MOP. Movimentação e operação dos produtos perigosos ou produtos especiais. Quantas classes existem de produtos perigosos? 9 classes. Agora, outra aí que o pessoal também se confunde. Para ser um motoboy, mototáxi ou motofretista, qual é a idade mínima? 21. Tem que ter habilitação na categoria A. Há quanto tempo no mínimo? 2 anos. Qual é o curso? Mototáxi, motoboy, motofretista. Isso. Certo? Mas, geralmente, mas o pessoal tira a habilitação, tem uns motoboy que nem habilitação tem. Mas, por lei, é isso aí. 21 anos, 2 anos na categoria A e o curso de motoboy, mototáxi ou motofretista. O FUNSET, o que significa FUNSET? Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito. Pode entrar. Abriu a aula já? Não, pode abrir lá porque eu estou gravando. Abre lá. Fundo Nacional de Segurança e Educação do Trânsito. O FUNSET, ele é um órgão que recebe 5% de tudo que a gente paga em infrações de trânsito, para investir aonde? Na segurança e educação do trânsito. Certo? Que tipo de placa pode dar multa? Pode não dar multa? Regulamentação. Só de regulamentação. Quem pode autuar uma infração de trânsito para nós? Quem? O agente de trânsito ou a polícia. O que não precisa conter num auto de infração de trânsito? O que não precisa ter naquele documento? O prontuário do condutor. Ou a gente é obrigado a assinar uma infração de trânsito? Não. Ninguém é obrigado a constituir prova contra si mesmo. Certo? Então, lá naquele documento precisa ter local, data e hora, tipo de infração cometida, identificação do agente, identificação do veículo, que não precisa ter o prontuário. Outro exemplo, se você passa em alta velocidade pelo radar, o que o radar focaliza? Pela placa eu acho quem? O dono, o proprietário. Se não foi ele que cometeu a infração, quantos dias ele tem para indicar o infrator? 30.
Mas se foi ele, quantos dias ele tem para recorrer uma multa? 30 dias. Nada verde de imediato. Para poder indicar o infrator, 30 dias. Recorrer uma multa, 30 dias. E ser notificado, 180. Se caso eu não pagar uma multa de trânsito, uma infração de trânsito, o que não vai vir para mim? Esqueci o nome. O licenciamento. E ele é um documento de porte obrigatório. Se caso perguntar na prova, o condutor que recebeu uma advertência por escrito, ele cometeu que tipo de infração? Leve ou média. Qual a infração? Leve ou média. Vai gerar multa? Não. Vai perder ponto? Também não. Não vai pagar nada. Se for uma advertência por escrito, é um puxão de orelha. Só no intuito educativo. Mas só acontece nas infrações leves ou média. Advertência por escrito, leve ou média. Que tipo de infração pode sofrer o fator multiplicador? Gravíssima. Multiplica o quê? Ponto ou multiplica dinheiro? Dinheiro. Multiplica até quantas vezes mais? De 2 a 60 vezes mais. Um exemplo, dirigir alcoolizado é infração? Vezes 10. Então é a multa de 2.930 e poucos reais. Tá? Se eu pagar uma multa de trânsito até no dia do vencimento, quanto que eu pago por ela? Quanto que eu vou ter de desconto? E se eu pagar depois do vencimento? 100%. Ou com juros Selic, que também aparece em algumas provas. Quantos pontos tem uma infração gravíssima? Grave, 5, média e leve. Quantos são as infrações? 19 pontos. Quantos somam as penalidades? 19. Tudo vai ser 19. Caso pergunte na prova, a suspensão do direito de dirigir é por acúmulo de pontos. Eu posso ser suspenso com 20, 30 ou 40 pontos. Tudo é baseado em que tipo de infração? Esses pontos, nas gravíssimas. 2 ou mais gravíssimas, eu vou ser suspenso com 20. Uma gravíssima, nenhuma gravíssima. Todo mundo que está suspenso do direito de dirigir tem que fazer qual curso? Qual curso que faz? Reciclagem. Qual é a carga horária? 30 horas. São 30 horas aqui, teóricas. Ainda vai fazer o exame lá teórico também. Suspensão pela primeira vez. Eu posso ficar suspenso de 1 mês até 1 ano. Se for reincidente, eu posso pegar de 6 meses a 2 anos. E se eu for suspensa por crime de trânsito, eu posso pegar de 2 meses até 5 anos. Venceu esse tempo, eu perdi minha habilitação? Não, eu estou de castigo, eu estou um tempo sem poder usar. Agora, se eu estou lá suspensa, né, do direito de dirigir, e sou pega dirigindo, aí o que acontece? Aí, caça o documento. Caçou a minha CNH, quando que eu posso fazer um novo processo? Depois de 2 anos. Por que eu falei caçou a CNH? Porque suspensão só existe para CNH, não existe suspensão para PPD, viu? Quando que acontece a cassação da PPD? Quando? Quando que eles caçam a minha PPD? Vamos ver como vocês sabem? O que significa PPD? Permissão para dirigir. Qual é a validade da PPD? 1 ano. Nesse 1 ano, que tipo de infração que eu não posso cometer? Uma grave, uma gravíssima ou 2 médias. Se caso eu cometer infração de natureza grave, gravíssima ou 2 médias, a PPD vai ser cassada. Quando que eu caço a minha PPD? Muito bem. Quando eu cometi infração de natureza grave, gravíssima ou 2 médias no período de permissão. Se pergunta assim, vocês respondem? Se pergunta assim, vocês não respondem. Então é isso aí que pega na prova do Detran, a interpretação. Não é a matéria que é difícil.
É o jeito que é perguntado. Por E, ó, isso que tem que fazer muito Mais exercício. difícil. Entendeu? É por isso que não fala pra você. Então vocês sabem a matéria, vocês estão com dificuldade para interpretar. E não é. É, né? Tem uma pergunta lá na prova que fala assim: a não obtenção Esse da CNH depois de 12 meses pelo permissionário é porque cometeu o quê? Vamos decifrar, vamos traduzir essa pergunta. Não obtenção. O que é não obtenção? Não ganhou, não teve, não obteve. Se você não obteve a CNH, porque falou assim, ó, não obtenção da CNH pelo permissionário, então você era permissionário, certo? Se você não conseguiu obter a CNH, é porque cometeu o quê? Multa grave. Multa grave, Muito bem. Se você cometeu essas infrações, a tua PPD foi cassada e você não vai conseguir obter a CNH. E você não sabe o que fiz. Eu tava olhando esse livro aqui, ó. E que ela me deu, é diferente, umas coisas que eu tava olhando. Esse livro é muito É diferente, cada um vem com tradução diferente. É a Então, mesma você tá coisa, vendo? só que. É, a jeito de muda a perguntar. forma, vem personagem. Então, viu como que perguntou difícil? Outra pergunta difícil. Quem tem a responsabilidade pecuniária pelas infrações? Quem tem responsabilidade em pagar? Sempre é o proprietário. Se ele não paga, qual é o documento que não vem? O licenciamento. Certo? Então, vocês têm que ver como que é perguntado em prova. E isso é só exercício. É fazer 1 milhão de exercícios até o dia da prova. Isso não dá, isso aí tem que começar a mudar. Aí eu não dá, eu não vou isso. Beleza. Curso de reciclagem, que é outra penalidade, certo? O curso de reciclagem, ele é um curso que tem uma carga horária de quantas horas? 30 horas. E tem que fazer o exame teórico também, igual vocês, certo? Quem é obrigado a fazer? São 5 pessoas que são obrigadas a fazer o curso de reciclagem. Quem são eles? O contumaz, o infrator contumaz, que é o teimoso, sempre comete as mesmas infrações. Os condutores que estão suspensos do direito de dirigir. Quem mais? Quem se envolve em acidente grave. Você produziu o acidente, você é obrigado a fazer o curso de reciclagem. Quem precisa de reeducação no trânsito e também as pessoas que são condenadas judicialmente. O juiz pode mandar você, né, como uma das penas lá na hora do crime de trânsito que você cometeu, ele pode virar e falar que você vai fazer o curso de reciclagem, tá? Pode ser condenado judicialmente. Tudo que a gente viu até agora foram penalidades, porque as medidas administrativas começam só com 2 letras, R ou T. Começou com qualquer outra letra do alfabeto, não é medida. E tem uma pergunta assim na prova. São medidas administrativas exceto. Uma não vai ser medida. Então vocês têm que ver o quê? Se o que está lá de resposta começa com R ou se começa com T. Começou com qualquer outra letra, é a resposta certa. Então vai ter lá. Vamos ver primeiro quais são as medidas. Retenção do veículo. Começa com que letra? R. Retenção do veículo. Resolve o problema no local. Quando não puder sanar ou resolver o problema no local, qual o documento que vai ser recolhido? Licenciamento. Remoção do veículo. Removeu de um lugar e levou para onde? Guinchou para o pátio do Detran. Quantos dias eu tenho para recuperar meu veículo lá no pátio do Detran? 60 dias. Senão ele vai a leilão ou asta pública. Asta pública é a mesma coisa de leilão. Então a remoção começa com que letra? R. Deixa eu ver o que é mais. Recolhimento. O que recolhe? Recolhe o licenciamento, recolhe o recibo e recolhe licenciamento, recibo e a habilitação. Certo? Recolhe essas 3 coisas. Quando que recolhe a minha habilitação? Recolhe se ela tiver vencida há mais de 30 dias. Até 30 dias pode? Até 30 pode. Depois tem o recolhimento. Começa com R. Certo? Se ela for de categoria diferente, eu tirei para a categoria B, estou dirigindo uma bis. É categoria diferente, recolhe o documento. É infração gravíssima e recolhe. Recolhe também o motociclista que está conduzindo motocicleta com faróis apagados e com menor de 10 anos na garupa. Recolhe se tivesse
a pessoa envolveu em acidente grave, e recolhe se tiver suspenso ou cassado. Recolhe. Recolhimento é mais uma medida administrativa. Quando que recolhe o licenciamento? Quando que recolhe? Lembra quando eu falei na retenção do veículo? Quando não resolve o problema no local, qual o documento que vai ser recolhido? Quando que recolhe o licenciamento? Quando o veículo é apreendido. Recolhe o documento. Quando que recolhe o recibo? Uma pegadinha aí. Quando que recolhe? Não recolhe porque ele não é documento de porte obrigatório. E a única que é com T, transbordo de excesso de carga. O que é o transbordo? Excesso de carga, excesso de peso ou acima das dimensões. Em transbordo vai ser aplicado multa e remoção ou multa e apreensão. Tem que ver como que é perguntado lá. Se perguntou qual medida administrativa? Multa e remoção. Ó, lembra do remoção, R. Se perguntou qual penalidade? Multa e apreensão. A de apreensão é penalidade. Entenderam aí? Se eu for condenada por crime de trânsito, qual o prazo que eu tenho para entregar minha habilitação? 48 horas. Dirigir em alta velocidade é crime de trânsito? Não, mas é infração de trânsito. Então, se eu estou numa velocidade em até 20% a mais da máxima, é infração de natureza? Média. Se eu estou entre 20 e 50, ela já é? E acima de 50? Gravíssima vezes 3. Dirigir manuseando celular, é infração de que natureza? Ultrapassar em faixa contínua? Gravíssima. Ultrapassar em curvas, aclive, declive? Gravíssima. Deixa eu ver. Direção perigosa, racha, zerinho. É o quê? Gravíssimo. Estacionar na frente da garagem de alguém? Grave. Estacionar na pista de rolamento, lá nas rodovias? Estacionar sobre bueiros, em frente de hidrantes, em calçada rebaixada é? Grave. É grave. Tem qual medida administrativa? Remoção do veículo. Se você estacionou errado, é remover lá para o pátio do Detran. Imobilizar o veículo por falta de combustível é infração de natureza? Média. Usar buzina de forma prolongada, sucessiva? Deixar de portar os documentos de porte obrigatório? Leve. Esqueci, é leve. Recusar a entregar? Gravíssimo. Deixar de reduzir a velocidade sob chuva é infração de natureza? Usar o veículo para jogar água nos pedestres? Média. Então tem muita infração, mas vocês têm que depois dar uma sondadinha nelas também. Não precisa decorar tudo isso, que nem vai dar conta de decorar tudo isso e nem cai isso tudo em prova, tá? Quem tem a prevalência na sinalização? Qual é a ordem de hierarquia da sinalização? Quem manda primeiro? O agente. Depois dele, o que vem? Semáforo. Depois, as demais. Qual é a única placa que dá multa? Regulamentação. Qual é a única placa octogonal? Tem 8 lados? Parada obrigatória. E a de preferência é um triângulo de cabeça para baixo. Por que essas duas placas têm um formato diferente das demais? Porque elas têm que ser reconhecidas vistas de costas. Qual é a função de uma placa de advertência? O que ela faz? Advertir. Qual é o formato dela? Quadrado. Quais cores? Amarela e preta. Mas tem 3 que tem um formato diferente das demais. Quais são? Sim, o que mais? Sentido duplo. Muito bem. Então é a A26A, que é sentido único, a A26B, que é sentido duplo, e a A41, que é a Cruz de Santo André. Qual é o formato das placas educativas? Ela tem esse formato aqui do nosso gabarito. É um formato retangular. As cores a mesma. Fundo branco com as escritas pretas e a orla é branca. Quais são as cores das placas de obras? Laranja e
cores, está no plural, laranja e preto. Quais são as cores da placa indicativa de distância? Verde e branca. E local? Azul e branca. Que tipo de placa tem que ter nos quilômetros nas vias? Como que se chama? Lembra do marquinho? São marcos quilométricos. Marcos quilométricos, tem que ter de 5 em 5 km nas vias. Placas de serviços auxiliares, que são as azulzinhas. Elas são as únicas placas que podem ser agrupadas. Se estiver no mesmo lugar mais de um serviço, eles agrupam numa placa só. Plaquinhas de serviços auxiliares e atrativos turísticos a gente encontra mais em vias urbanas ou rurais? Rurais, rodovias e estradas. A cor amarela no solo identifica uma via de mão dupla. Cor branca no solo, via de mão única e travessias de pedestre. Como que é conhecida uma faixa de pedestre? Transversal. A cor vermelha no solo identifica uma ciclovia ou... Qual que é a diferença da ciclovia e da ciclofaixa? A ciclovia é na calçada e a ciclofaixa é no chão, na via. Cor azul no solo é para deficiente físico e o preto é contraste. Se eu estou diante de uma faixa amarela contínua, o que eu não posso fazer? E se ela for seccionada? Posso ultrapassar. E se eu estou diante de uma faixa que um lado dela é seccionado, do outro lado é contínuo, qual das duas faixas eu obedeço? A primeira faixa minha é se a primeira minha esquerda for seccionada, eu posso? Se ela for contínua? Não pode. O X na placa de advertência, o que chama mesmo? E o X no chão? Linha férrea, rodoferroviária, metroferroviária. Qual é o semáforo usado em áreas restritas? É o SS02, ele tem duas luzes, uma na cor verde e uma na cor vermelha, balsas e pedágios. O agente de trânsito colocou a palma da mão virada para o lado de vocês. Quem deve parar? Todos os veículos. É uma ordem de parada para todos os veículos ou trânsito impedido em todas as direções. Quem para se ele fez isso? Quem está na frente, quem está atrás, quem está à direita e quem está à esquerda. São todos. O agente de trânsito fez esse gesto, GA01. Palma da mão virada para o lado de vocês. Todos os veículos. Quem para aqui? Todos. Quem está na frente do agente, atrás do agente, à direita dele e à esquerda. Mas vai ficar no meio da pista para fazer isso, né? Sim. Ele vai ficar no meio do cruzamento. Certo? Se o agente de trânsito coloca os braços na ortogonal, quem deve parar? Quem está aqui na paralela pode? GA03, o agente fala para, estacione ou à esquerda ou à direita, conforme o gesto dele. Ele vai fazer uma blitz, então ele vai ver só o teu veículo, o documento do teu carro, o documento seu. GA04, ele coloca braço e o antebraço na horizontal com movimento para cima e para baixo. Qual é a ordem? Diminuir a velocidade dos veículos que estão vindo na frente dele. No GA05, o agente de trânsito está com o que na mão? Lanterna. Quem deve parar? Para que ele apontar ou direcionar a luz da lanterna. Qual é a cor da luz da lanterna do agente? Vermelha. GA06, o agente mostra as costas da mão. Ele vira as costas da mão virada para o lado de vocês. Qual é a ordem aqui? Seguir. Aqui? Aqui? É os que mais caem em prova. O problema é que ele não vê, né? Aqui tá fechado aqui, né? Tá? Então assim. Ordem do quê? Para quem? Para todos os veículos. Ou trânsito impedido em todas as direções. Aqui. Seguir. Aqui. Diminuir a velocidade. Aqui, quem deve parar? Na frente
Quem está na ortogonal pode seguir. Condutor do veículo, estou aqui no meu veículo, coloquei braço e antebraço na horizontal, vou virar para esquerda. Braço horizontal, antebraço na vertical. Braço horizontal para cima e para baixo. Diminuir ou parar. Aqui, ó, vocês lembram que forma um D. Vamos formar ele aqui. Certo? De direita. Pôs reto à esquerda. Fez isso à direita. Com muque. De direita. Não é assim não. Vamos as pessoas. O semáforo que tem formato circular comunica com quem? Com os veículos. E os quadradinhos? Com os pedestres. Um silvo breve. Dois breves. Um longo. Se o agente de trânsito colocou o braço e o antebraço na horizontal fazendo esse movimento, qual é o silvo que ele vai usar junto? Aqui ele está mandando fazer o quê? Diminuir a velocidade. Qual é o silvo que ele vai usar junto? Dois silvos breves, não? Olha lá. Vamos. Um silvo que vocês decoram de forma automática, vocês não pensam. Ó. Um silvo breve. Dois breves. Um longo. Se ele fez isso, colocou o braço e o antebraço na horizontal, fazendo um movimento para cima e para baixo, qual o silvo que ele vai usar concomitantemente? Um silvo longo. Certo? Certo, Wilson? Silvo longo. Faz o gesto para mim, então, aí, para virar à direita, se você é o condutor do veículo. Direita? Sim. Segura o volante. Sim. Assim. Passou assim. Ó. Olha o Dali assim. Assim, ó. Aí, ó. Isso. Muque. Ó o muque. Certo? Depende do jeito que vai estar. Não, se ficar fazendo assim, o povo vai achar que você tá querendo dar em cima do examinador, né? Certinho? Está lá falando provinha, tô indo assim. Não, vai ser nada, não, fica quieto aí. Não tem nada de 5, agora 3 horas, não precisa ficar louco babando, não, que eu tô vendo a hora certinho aqui. Vamos lá. De que lado é feito o percurso na via? De que lado? Direita. A ultrapassagem é feita de que lado? E a passagem? Direita. De novo, a ultrapassagem é feita? A passagem? Esquerda. Quando que eu posso ultrapassar pela direita? Quando que eu posso? Quando o veículo que está na minha frente sinalizar que ele